Olá, companheiros de caminhada, seja bem-vindo à nossa terceira aula, onde trataremos do tema O que fizemos com a sua criação. Um ponto super importante, onde ajudará-nos a entender cada vez mais muito das coisas que acontecem através da história bíblica, através da história da humanidade e, com certeza, através da nossa história. Uma decisão do homem que acarreta diretamente no relacionamento junto com Deus. Para começar essa aula, eu gostaria de introduzir um pouco o conceito dos seres celestiais, né? Os que seriam os anjos e os demônios, de uma forma mais simplista para falarmos. Os seres celestiais, falando agora dos anjos, eles não existem desde sempre, né? Deus cria assim como cria o universo, e a gente pode ver isso em Gênesis 2:1, logo ali no início, um pouco no meio do nosso relato da criação, a gente acabou falando sobre isso também, que diz o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Concluímos aqui que tudo que neles há inclui também ali esses seres celestiais. Eles não existiam desde antes. Há uma conclusão ali sobre a criação de Deus e eles fazem parte disso. Segundo ponto é que são seres espirituais, criados e dotados de discernimento moral e elevada inteligência, mas desprovidos de corpo físico. Né? E eles são, com certeza, podemos afirmar isso, inferiores à nossa querida Trindade, formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E onde está ali um pouco de referência que mostra essas pontes que eu levantei para vocês? Além do próprio Gênesis 2:1, né, que mostra ali provável tempo da criação dos anjos, nós podemos também encontrar no livro de Jó, maravilhoso livro de Jó. Se você não leu, eu recomendo a ler, é um livro que tem que fazer parte da nossa leitura regular, ler e reler, tem muita coisa para aprender ali. Nos versículos 1-7 do capítulo 38 diz o seguinte: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem, vou fazer-lhes pergunta e você me responderá. Perguntas retóricas feitas por Deus para poder ensinar Jó naquele momento. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou suas pedras de esquina? E enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Lá da criação, ele está referindo todas as coisas referentes à criação, né? E a gente está falando enquanto as estrelas matutinas, lembra que os luminares são criados no primeiro dia e no quarto dia as estrelas? Então, nesse momento daqui, a gente sabe que tem anjo também. Não sei qual dia, não tem afirmação, a gente não consegue definir exatamente qual é o dia da criação dos anjos, mas faz parte de todo o plano da criação que nós estudamos muito bem na nossa aula anterior. Os anjos estão em diversos pontos da Bíblia, eles têm vários nomes, como querubim, serafim, tem os anjos das profecias de Daniel e tudo mais. Um ponto, primeira vez que eles aparecem um pouco mais nominalmente é lá no Jardim do Éden. Vou antecipar aqui um spoiler do que vai ser o próximo momento da nossa aula, mas lá no finalzinho, depois da queda, Deus, depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, os querubins foram feitos para servir a Deus e e são utilizados por ele da melhor forma possível. Só que os seres celestiais não são só os anjos, né? Na verdade, são também originalmente anjos, mas os anjos maus que pecam contra Deus, desejando o poder ou o controle estabelecido por Deus para essa ordem celestial. E diferente com o que Deus fez até, inclusive, com o homem, quando desobedece às suas ordens, com os anjos, ele toma uma decisão um pouquinho mais drástica, um pouquinho mais penosa para eles. Né? Você vai ver lá em 2 Pedro, isso é muito claro. A gente vê ali as convicções da existência desses demônios no próprio livro de Jó, no debate com Deus, nas tentações criadas para poder provar do servo fiel de Deus, que era Jó. Marcos, que é um livro que tem uma série de milagres executados por Jesus, de expulsão de demônios. Ele tem uma característica muito forte, esse evangelho, o evangelho de Marcos. Mas a gente tem alguns lugares que aparece
além do Gênesis 3, que eu vou pular, que faz fazer parte dos nossos próximos slides, nós temos ali fortemente em Isaías. Isaías aqui é um texto super importante, que faz um paralelo também ali com o Império Babilônico, que era o grande império do mal. Está aí formado para vocês um pouco do conceito do que são os seres celestiais, tanto dos anjos, como também dos demônios. E um ponto importante é a palavra Satanás, ela é conhecida, a tradução da palavra Satanás é adversário, que é o nosso grande adversário, é quem nos afasta até hoje dos caminhos de Deus. Agora chegou a nossa vez. O que nós fizemos com a criação de Deus? O que nós tomamos por decisão através de tudo aquilo que Deus criou com uma perfeição, com uma bondade, mostrando que era para o nosso bem absoluto. E aí? Onde você está? Onde você se escondeu? Começamos aqui ao texto da narrativa da queda, logo depois da criação. A gente também não tem ali uma noção de tempo em que dura tudo isso, mas na sequência do relato escrito, a partir do capítulo 3, diz o seguinte, em Gênesis, o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. Disse o Senhor, a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E depois Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o Senhor: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou. Então a mulher perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente. E ali começa a segunda parte do relato, que é a parte das consequências dessa atitude feita pelo homem e pela mulher, e estimulados com certeza por toda a serpente. No versículo 1 a 7, a gente tem ali a parte mais sensível, que é a parte da tentação, a parte da provocação, que a gente tem que tirar muita lição a partir daqui. Primeira coisa, o nosso inimigo, o nosso adversário, como relatamos no slide anterior, ele tem o objetivo claro de distorcer a palavra de Deus. Então, ele joga com as palavras da mulher, dizendo: imagina que se você comer, você morrerá. Como é relatado um pouco antes em Gênesis 2, do 8 a 9, ora, o Senhor tinha plantado uma árvore no jardim do Éden, tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas de alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E no 15, o Senhor Deus colocou o homem do jardim para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A serpente distorce. A própria Eva havia, um pouquinho antes da conversa, relatado que nós não poderíamos comer, porque se comêssemos, morreremos. A serpente, com a astúcia que é bem peculiar dela, convence ali na palavra e diz: Eva,
Deus não vai ser capaz de matar a criação dele. Mal sabia o que estava de fato querendo dizer Deus, o que seria a morte para nós, a separação da presença do Deus Todo-Poderoso e Criador, que se fazia ainda mais claramente perceptível por Adão e Eva naquele período. A morte não seria uma morte física expressa, em que eles acabariam enterrados logo depois. Mal sabiam que era morte, porque naquele período ainda não tinha essa consciência. Não estávamos condenados a morrer, era destinados à vida eterna, como seremos um dia pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era morrer naquele momento, mas a separação que nos levaria depois à morte. Eva dá atenção ao mal, aceita dialogar com a serpente, que é um dos nossos grandes erros quando nós tratamos com o mal. Nós não estamos preparados e aptos para dialogar com esse mal. Nosso principal objetivo é olhar para Deus, olhar para os seus ensinamentos, olhar pelos seus exemplos, olhar para a cruz de Cristo e caminhar na direção dela. E não negociar com o mal, é simplesmente abandonar o mal e seguir em direção à cruz de Deus. No versículo 5, ela questiona a bondade, que Deus, na verdade, tem uma intenção ruim, né, em pedir para que Eva e Adão não comam do fruto. A tentação acontece, eles caem, e depois do primeiro casal criado por Deus, feito por Deus, veem que estão nu e passam a ter a autoconsciência, a autossuficiência que é levado pela decisão deles. Quando eles olham que estão nu, eles percebem que tinham feito algo errado, porque até então não havia percepção de pecado, estar nu não era um problema para eles. Enfim, chegamos aos resultados da decisão tomada por Adão e Eva neste momento. A partir do versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Então o homem disse, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. E você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Esta estabelecida a morte neste final. Meus queridos, as consequências são várias que a gente pode tirar aqui, mas eu vou resumir poucas aqui que já vão ser o suficiente para a gente poder entender o tamanho da consequência dessa decisão tomada pela humanidade, representada ali por Adão e Eva. A primeira é uma ruptura com Deus. Né? Eles se escondem de Deus. Nós temos uma tendência, até que conhecemos nosso grande Deus glorioso, a nos esconder de Deus dia após dia. Não querendo mostrar quem somos, não querendo buscar a relação com Ele, seja através da negação à sua existência, como é muito comum acontecer, até a quem o conhece profundamente, de uma forma resumida, no egocentrismo ou na preguiça de não buscar a Deus. Eu tenho razão, eu sei das coisas. Assim como Adão e Eva foram buscando subterfúgios naquele momento, a culpar outros e não a ele mesmo, culpando inclusive a Deus, que foi a culpa dele ter feito aquilo.
claramente nós temos diariamente essa luta contra a ruptura com Deus. Temos que nos voltar a Deus constantemente, é um crescimento absoluto e frequente. Outra ruptura clara foi a psicológica. Fiquei com medo porque estava nu. Ninguém havia dito ainda que o homem estava nu e estar nu seria algo errado. O próprio homem toma sobre si a consciência do seu erro e passa a se culpar, como nós fazemos hoje com clareza muitas vezes na nossa vida. Nós temos dia após dia essa culpa por nós, por fazermos coisas certas, coisas erradas, temos que seguir. É uma incerteza, uma insegurança que até o mais autoconfiante em todas as pessoas muitas vezes deita a cabeça no travesseiro e se sente culpado. A outra é sociológica. Meu amigo, tinha que Adão logo de cara dizer aquilo que ele disse? Foi a mulher que me deste, então a culpa ou é de Deus ou é da mulher, né? Nunca seria de Adão. Imagina, que absurdo, como isso poderia acontecer? Claramente, a gente joga a culpa também para os outros, além da minha própria culpa. E, por fim, uma consequência ecológica, porque maldita é a terra por causa de você, Adão. E a gente não pode nem precisa esclarecer muito que a terra não tem tido um bom cuidado pelo homem. Primeira, na verdade, missão que Deus dá, que administra essa obra toda, a gente tem feito esse uso, inegavelmente, claro, nos dias de hoje, como podemos ver. Então, meus queridos, essa é a consequência. É isso que acontece depois de tomarmos a decisão por aceitar a tentação, optar por desobedecer a ordem mais expressa dada por Deus, clara e simples de ser cumprida, mas essa necessidade que nós temos da autossuficiência, de sermos fim e razão em nós mesmos, resolvermos todos os nossos problemas, e muitas vezes resolvermos os problemas dos outros, uma forma de nos alegrarmos, de nos regozijarmos com isso, acaba acontecendo o que aconteceu. Nós nos separamos de Deus, a queda do homem, a desobediência do homem quebra o relacionamento de Deus com o homem. E essa seria a situação que nós teríamos até hoje, se Deus não tivesse esse grande amor por nós. E aí, meus queridos, será este o fim? Será que essa não foi a pergunta que ficou na cabeça lá dos nossos primeiros antepassados? Depois de tudo que fizeram, o arrependimento que apareceu, será que não seria posto um fim à tão bela criação, a cereja do bolo da criação de Deus? Não, vocês sabem muito bem que não. E aí eu vou trazer o texto que com certeza aqui Adão e Eva adorariam ter escutado se tivesse escrito naquela época. Paulo escreveu um pouquinho mais para frente ali na carta aos Romanos, dizendo o seguinte, que é o capítulo 5, a partir do versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Que bonito. Já estava feito, aqui já estava consumado. Deus já tinha feito a grande obra dele, que assim como por causa de um homem nós fomos apresentados à morte, através de um homem nós somos apresentados à vida eterna ao lado de Deus. A reconciliação com Deus, feita através de Jesus Cristo no seu sacrifício. Nós vamos ver muito isso nas próximas aulas. Mas eu queria voltar para um trechinho lá de Gênesis, que eu pulei de propósito, para deixar esse sentimento aqui para o final. 2 textos maravilhosos, dentro do relato da criação, dentro do relato da queda, como Deus é maravilhoso. Bastou o homem pecar, bastou o homem tomar essa decisão de desobediência, de autossuficiência em relação a Deus, enquanto Deus ainda passava ali as consequências que seriam sofridas para que nós valorizássemos o que viria futuramente através de Cristo. Ainda quando falava o relato da consequência para a serpente, ali no capítulo 3, no versículo 15, Deus apresenta para nós o proto-evangelho, que é o início do evangelho, o início das boas novas. Porém, inimizade entre você e a mulher, Deus fala na condenação à serpente, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mesmo com muita dor, mesmo com muito sofrimento, como foi com Cristo quando carrega nossos pecados na cruz,
ele poria um fim. A descendência da mulher, culminando ali com Jesus Cristo, poria o fim, ferindo a serpente na cabeça e dando um fim ao mal na terra. Um dia Jesus voltará e esse fim será definitivamente estabelecido. E agora um dos meus textos favoritos em toda a palavra de Deus, no versículo 25 do capítulo 31. Logo depois que finda ali as consequências, o início da fase de aprendizado do homem sobre o erro que ele havia cometido, Deus diz o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mesmo depois do homem ter tentado se cobrir a sua vergonha através de uso de folhas, Deus começa a estabelecer a redenção definitiva. E a primeira coisa que ele faz o sacrifício de um animal, porque ele usa a pele de animal para poder encobrir o erro do ser humano. Bom, finalizamos nossa aula com aquela sensação de conforto, de alívio, pelo que Deus tem de plano para poder reconstituir a consequência do que foi feito. E não fica não preocupado. Agora mais você tem que acompanhar a nossa próxima aula para você começar a ver. Porque o mal cresce, sim, o mal cresce, mas o amor de Deus aparece cada vez mais diante disso. Te aguardo na aula 4. Até lá!